Salve igreja, tudo bem? Oi gente, esse é o nosso terceiro vídeo e hoje a gente vai falar sobre o processo de beatificação dentro da Igreja Católica. Bom, existem dois tipos de santos, os confessores, que são aqueles que morreram de causas naturais, e os mártires, que são aqueles que morreram pela sua fé, né? O ódio, a perseguição, pela fé que eles tinham em Cristo. E para chegar a esse título, existem 4 estágios. O primeiro processo acontece com pelo menos 5 anos depois que a pessoa morreu, seja no martírio ou de causa natural, e a igreja analisa a vida dessa pessoa, né? A santidade dela, o momento dela dentro da igreja. É como se fosse a fama dela mesmo. Famoso, hein? Tá doido. Enfim, né? E aí a pessoa ganha o título de servo de Deus. E aí o segundo estágio, a igreja pega todas essas informações que ela tem em relação à pessoa, né? Toda essa vida, digamos que heróica que ela teve dentro da igreja católica, e aí confirma tudo isso que ela vivenciou. E aí ela ganha o título de venerável. Já pulando para o terceiro estágio, é quando, para passar desse estágio, o santo, que está no processo de santificação, ele tem que ter, se ele morreu de causa natural, ele tem que ter pelo menos um milagre comprovado, cientificamente, analisado. Tem toda uma equipe, posso dizer, tanto de padres, quanto se for da ciência, ou da medicina, que analisam para ver se foi algo sobrenatural. E se for mártir, que morreu pelo ódio à fé católica, ele já tem um milagre comprovado, não milagre, mas assim, ele não precisa desse primeiro milagre porque ele já morreu pelo que ele acreditava, pelo que ele pregava, pelo que ele vivia. Então já se entende que ele não necessita desse primeiro milagre, porque para nós, hoje em dia, não que antigamente era fácil, mas para nós seres humanos é difícil você dar a sua vida por uma pessoa, por uma crença, por uma fé. Então a igreja entende que isso daí já é algo a se considerar para essa etapa. Então esse é o terceiro estágio. Essas pessoas, tanto os que morreram em ódio à fé católica, quanto os que morreram de causa natural, esse terceiro estágio, ele ganha recebe o título de beato ou bem-aventurado. Depende. Surgiu muita dúvida na minha cabeça quando eu fui estudar sobre esse tema. Foi quando eu falei, mas espera aí, será que beato é uma etapa diferente de bem-aventurado? Porque eu via bem-aventurado e eu não via beato. Aí eu via beato e não via bem-aventurado. Aí eu falei, como assim? E aí eu fui ver que ambos são as mesmas coisas, somente com nominações diferentes. Então, o beato, ele é o título que a pessoa que passou pelo pessoa que está em processo de santificação passou pelo terceiro estágio. E o quarto estágio, ele acontece depois dessa beatificação, e aí, independente se a pessoa é confessora ou mártir, ela precisa de um segundo milagre comprovado pela Igreja Católica, e aí ela é canonizada pela Igreja, se tornando santa, ou santo no caso, né? E aí ela pode, né, posteriormente, entrar até nos calendários dos santos que a gente conhece. Bichão mesmo, né? E agora que a Isabela falou, eu lembrei que quando você é beato, você recebe o título de beato, o seu culto também é estendido para uma determinada região, um país. Por conta onde você viveu, onde você nasceu, onde você espalhou ali o seu exemplo de fé, o exemplo de cristão, de católico. Então, temos exemplo de como o Beato Zeferino Namuncurá. Ele nasceu na Argentina, em Chimpai, e aí ele faleceu em Roma. Só que a região dele, onde o culto dele é estendido, é na Argentina, porque ele nasceu lá, ele deu o seu exemplo de fé lá, na aldeia onde ele viveu. Então, quando você é beato, antes de você ser santo, você tem o seu culto para uma região só, uma determinada região. Não que as outras pessoas não possam ter essa veneração, lógico que pode, mas ela é focada numa determinada região. Já quando você é santo para todo mundo. Tipo assim, não tem determinada região para você ser cultuado, ser venerado.
Então, quando você é santo, você entra no calendário dos santos, meu amigo, e ali para sempre, todos os dias, e é nóis. Mas lá no começo da Igreja Católica, sempre que acontecia, sempre, eu tava lá. Eu vi, lá era rotina. Só que antigamente, quando acontecia esse processo de martírio, o mártir já era considerado santo. Aí, com o tempo, a igreja foi colocando esses estágios para analisar a vida da pessoa, né? O que realmente ela fez e se teve um milagre, se não teve, toda a fé dela e o que envolvia isso. Até porque não adianta nada a pessoa ser mártir e ela não ser um exemplo durante sua vida. Tudo bem, ela morreu por Cristo, mas ela não ter sido um exemplo de conversão, um exemplo para as outras pessoas mesmo. Então, isso se confunde muito, tanto que eu e a Isabela, a gente se confundiu muito porque a gente achava que a pessoa ser mártir, ela já é considerada santa. E aí a gente foi pesquisar, foi estudar pro vídeo, antes mesmo do vídeo, quando a gente pensou nisso, a gente foi estudar e a gente se surpreendeu, porque como a Igreja Católica também é tradição, às vezes é passado de pai para filho, ou você aprende com os antigos da sua igreja, da sua paróquia, onde você participa do seu movimento, e aí você já acha que todo mártir é santo, mas não é isso. Então, para você ser santo mártir é outra coisa. Você pode até ser mártir, mas você ser santo mártir é um outro estágio, e aí sim você é santo de fato. Você, verdade, tem que buscar a santidade, né? Mas só depois que morrer, 5 anos depois e tudo mais, entendeu? O vídeo de hoje encerra com uma frase de São João Paulo II para os jovens. Jovens de todos os continentes, não tenhais medo de ser os santos do novo milênio. E é com esse desejo do São João Paulo II, que a gente deseja também que Deus suscite nos nossos corações, no meu, no da Isabela, no seu que está assistindo aí, o desejo de ser santo, de ser jovem, buscar a santidade, não ter vergonha de anunciar a sua fé, de anunciar aquilo que você acredita. E é isso que a gente deseja, que Deus nos abençoe e salve Maria Imaculada.